Botou já, Beto? Foi. Estamos ao vivo, então boa noite a todos e todas que estão chegando aqui para acompanhar essa nossa fala aqui, que a gente está chamando de aula aberta, né? Na verdade, ela está vinculada ao MBA Cidades Responsivas, mas é uma aula aberta também do Instituto Cidades Responsivas. Eu vou explicar daqui a pouco o que é esse monte de responsividade aí, então poucos nomes, mas começo me apresentando, então. Eu sou a Luciana Fonseca, né? Sou diretora da Escola Livre de Arquitetura e também diretora do Instituto Cidades Responsivas, que vai ser oficialmente lançado através de uma parceria entre a Escola Livre de Arquitetura e a OSPA, em janeiro. Então, em janeiro, vocês podem aguardar o lançamento do nosso instituto. Esse evento de hoje está acontecendo para aquecer as nossas picapes. Então, a partir de agora, de 15 em 15 dias, em todas as quintas-feiras, vocês vão poder acompanhar os nossos conteúdos e saber das coisas que a gente está tramando para conquistar um mundo que a gente está acreditando ser possível, ser novo, diferente, enfim. A gente não sabe direito como vai ser, mas a gente sabe que também não é como ele foi, como ele era, né? Essa noite, a gente escolheu o tema Python para áreas criativas. A gente está, o nosso piloto, o nosso teste, né, do Instituto Cidades Responsivas é o MBA Cidades Responsivas, que é uma parceria também da ELA com a OSPA e a IMED, né, a instituição de ensino superior. Então, o que a gente fez foi juntar um escritório de arquitetura, tecnologia, engenharia e muita pesquisa aí dentro dele, né, dentro das sinapses da OSPA, com uma escola livre de arquitetura que estuda, né, fundamentalmente o novo papel da arquitetura no século XXI, né, entende a necessidade de uma reprogramação de propósitos da arquitetura e do urbanismo, junto com uma instituição de ensino superior para criar o MBA Cidades Responsivas, né. A ideia da gente falar de Python para áreas criativas veio muito porque a gente acabou de passar pelo módulo 2 da turma 1 do MBA Cidades Responsivas. Aliás, a gente está nesse módulo agora, neste momento está começando uma talk no MBA Cidades Responsivas para os alunos com a Autodesk, né? Depois a gente vai ter também com a Marcela da Unicamp, a gente vai falar de autômato celular e shape grammar. Então, a gente está neste momento com essa atividade lá no MBA e a gente acabou de sair de uma trilha de Python no MBA, no módulo 2, que é Urban Data Science, né? E foi muito desafiador para todo mundo, para o corpo docente, para o corpo discente, né? Ensinar Python para uma turma composta de 70% de arquitetos e de arquitetas, né? E mesmo para os outros 30% multidisciplinares, também a linguagem, né, de programação foi algo que cai, às vezes, como um desafio, como algo que não é, né, o cotidiano das pessoas que estão trabalhando nessa área. Então, a gente trouxe hoje essa ideia para colocar na mesa, né? Quais são as ferramentas, quais são as linguagens da arquitetura para o século XXI? Né? Quais são as novas formas de trabalho ou as formas de trabalho que vão transversalizar as operações da arquitetura que nós, arquitetos e arquitetas, ao longo do último século, né, estamos acostumados, né, a entender como a nossa forma de atuação. Quais são as possibilidades dessa ferramenta em termos de criatividade, dessa linguagem em termos de criatividade, né, o que ela nos traz de novo, como é que ela pode nos sugerir novos caminhos e o que a gente consegue ter, né, como produto de ação a partir dessa métrica, dessa alfabetização específica, né, que vem através do Python. Então, assim, obviamente não vou falar muito sobre o Python em si, vou deixar isso para as minhas convidadas, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho, que são pessoas que têm muito mais conhecimento no assunto do que eu, que inclusive, né, estão criando a partir do Python vários direcionamentos, mas queria dizer que, bem, né, é uma linguagem que está na mão de muita gente, né, começou a ter mais protagonismo, vamos dizer, ou surgiu mesmo nos anos 90 e cada vez vem ampliando seu protagonismo por ser uma linguagem relativamente fácil, né, por ser free, por ser abrangente, enfim, está na boca de muita gente, está nos dedos de muita gente aí que vem trabalhando dentro da concepção de cidades também e dentro de outras áreas criativas. Então, nesta noite, né, nesta mini aula, nesta charla, nesta talk, enfim,
do Instituto Cidades Responsivas, né, vinculado ao nosso MBA Cidades Responsivas, que está na turma 2, com matrículas abertas, né? Depois a gente vai mostrar um pouquinho onde vocês podem encontrar mais informações sobre o MBA Cidades Responsivas, que é o fundamento da tese do Instituto Cidades Responsivas, né, que a gente está botando em xeque, né, as ideias que a gente tem de contexto, a gente entende um contexto em transformação, a gente coloca na pauta a necessidade de trabalhar com dados, né, então a gente tem um módulo todo sobre data science, a gente trabalha numa onda que fundamentalmente as carreiras e as profissões, os modelos de trabalho estão se transformando, então o nosso módulo 3 trabalha nessa ótica de criação de trabalho, de criação de propósito, de propostas para desenvolvimento no mundo profissional, né, até chegar num laboratório que a gente está apresentando o que tem de mais, eu ia dizer divertido, mas de mais atual, né, tanto na esfera acadêmica quanto também, pois é, para mim né, divertido, vamos ver que o conceito de diversão, né, Flávia, é uma coisa um pouco subjetiva, mas vamos lá, para nós três aqui nesse triângulo de ação, certamente é divertido laboratoriar acerca de responsividade, né, na dimensão acadêmica e prática no mundo, no Brasil e no mundo. Então eu estou hoje aqui com a Flávia Tissoa, né, CEO do Place, da OSPA, e estudante de arquitetura da URGS, aqui em Porto Alegre, e também com a Roberta Berardo, desenvolvedora full stack no Place, uma das líderes do setor de tecnologia e estudante de arquitetura e urbanismo da USP São Paulo. Boa noite, meninas, muito bem-vindas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Bom. Bonita essa voz, Flávia, boa noite. Flávia não, foi a Roberta que falou. Roberta, já que você está com essa voz linda, vai começar a nos contar um pouco melhor, né, como é que o Python pode trabalhar em áreas criativas, né? Como é que tu está pesquisando essa vertente? Bom, para completar um pouco primeiro sobre o Python em si, como a Luciana já disse, é uma linguagem relativamente fácil, é uma linguagem considerada de alto nível, o que quer dizer que ela é muito mais próxima de uma linguagem humana do que uma linguagem do computador. Então, se você lê um código em Python, você consegue entender, é quase uma frase ali, então você consegue entender, você consegue entender uma semântica que está sendo construída. Como a Luciana já disse, ela é muito versátil, e a principal facilidade dela, além dessa questão de como ela é construída, é justamente porque tem uma comunidade muito forte. Então, dificilmente você vai começar a trabalhar do zero. É muito comum no Python você trabalhar em várias linguagens de programação, com certeza, trabalhar em cima do trabalho de outras pessoas. Então, a cultura do open source, a cultura de disponibilizar o seu código para outra pessoa utilizar, ela é muito forte e ela é a base, assim, do que todo mundo está desenvolvendo. Então, esse é o ponto principal quando você está pensando em aprender programação ou você tem interesse por alguma coisa relacionada, é que você vai ter muito suporte. Você vai ter, isso independente se você acabou de começar a programar ou se você programa há 10 anos, todo mundo usa coletivamente o Google, todo mundo se ajuda, assim, essa é a cultura dentro da programação. Não é que você se desprende disso em algum momento, tá sempre muito ligado com isso. E, bom, justamente Python, ele é especial porque ele é muito versátil, ele tem uma frase meio famosa de falar que o Python é a segunda melhor língua para tudo. Então, você vai ter ciência de dados em que ele atualmente está virando um dos principais, junto com R, mas você consegue fazer muita coisa de uma forma simples, e o que é mais interessante, eu acho que a gente que não está vindo dessa área, é que sim, você pode começar a trabalhar com programação dentro de um ambiente destinado à programação, mas você também consegue trabalhar dentro das ferramentas que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o QGIS, se você quiser fazer uma análise mais específica, uma análise que não está prevista inicialmente pelo programa, você pode ir lá e usar Python ou outras linguagens para avançar. E isso é a mesma coisa com Blender, para você modelar, para você animar, você pode usar a programação do Python, você pode usar no ArchiCAD, você pode usar no Revit, você pode usar no Rhino junto com o Grasshopper, que em si já tem uma linguagem própria de programação, mas você ainda pode usar o Python para expandir em cima disso. Então, com alguns conceitos pouco simples, você consegue expandir as suas ferramentas e criar novas ferramentas. Isso que está o grande ponto, eu acho.
porque... O grande ponto feito de pontos, né? A grande família universal de pontos, que eu acho que é um elemento conector imenso, né? A vinculação com as diversas disciplinas que o Python pode dar, né? Pode trazer. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu te interrompi. Tu estava terminando um raciocínio? Não, pode falar. Porque eu faço essas coisas, tá? Então, se eu fizer isso contigo, tu, por favor, tu pode também me interromper. Olha só, gurias, vocês duas, gurias e meninas, guria e menina, como é que o Python entrou na vida de duas estudantes de arquitetura, hein? Só curiosidade, assim, de onde é que isso saiu? Bom, um pouco pegando nessa linha do que eu estava falando agora, eu acho que quando você está na graduação de arquitetura, você não tem muito contato, a gente não olha muito para isso, para programação, apesar de todo mundo saber que ela está existente, na arquitetura a gente tem bastante resistência em relação a isso. Mas o que me deixou um pouquinho com o olho um pouco mais aberto, assim, era mais por curiosidade, justamente de preciso resolver alguma coisa que eu não sei fazer nesse programa. Então, eu preciso descobrir aqui no Illustrator quais objetos são do mesmo tamanho, ou alguma coisa parecida. E aí eu fui sempre encontrando nos scripts da internet que eu podia só rodar, que eu não programava, eu só usava o script de alguém, e isso eu conseguia expandir já o que eu estava usando, mesmo sem eu saber programar. Então, eu sempre fui um pouco curiosa, mas ainda a visão de integrar isso com a arquitetura era um pouco não tão óbvia para mim, assim. Você vê alguns exemplos, eram muito pontuais. Só que aí eu tive a oportunidade muito, muito especial para mim de fazer intercâmbio na ETH Zurich, que é o Instituto de Tecnologia da Suíça, que são, em termos de tecnologia, são uma das faculdades que estão mais na dianteira, assim, no mundo em relação a isso, e estão trazendo isso para a arquitetura muito forte. Gerhard Schmidt, certo? Então, sim. Tá, então é um dos nossos professores palestrantes, né? Infelizmente a gente não tem ele na trilha completa do MBA Cidades Responsivas, mas foi quem abriu o nosso MBA e falou muito dessa escola. Então tu esteve lá, Roberto. Eu tive. Foi incrível. Ele é parte do Instituto de Cidades Futuras, que eu tive professores que também eram do Instituto. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu tive professores que estavam todos envolvidos nesse instituto. E a partir disso eu comecei a trabalhar um pouco de modelagem paramétrica, os conceitos básicos. Eu comecei ali do zero, mas eu também comecei a ter outras noções. Então, eu aprendi Python para análise de dados. Eu aprendi Python para modelagem, que são alguns dos assuntos que eu vou falar aqui hoje até. E eu tive a oportunidade, e essa foi muito especial, de fazer pesquisa nessas áreas. Então, eu fiz pesquisa na área de Python para estudo da história da arquitetura. Então, como programação pode ajudar você a estudar a história da arquitetura. Uau, que lindo essa costura cronológica, né? Através do Python, passado, futuro. Então, trabalhando com os documentos de 1500 com a programação, entender relações que não são tão fáceis de encontrar com a leitura nossa leitura manual, assim. Você consegue ter outros insights, que é complementar com uma leitura próxima, mas você consegue ter outros insights um pouco mais gerais. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com uma pesquisa de machine learning, de identificar resultados de desastres naturais, entender como isso interfere no território. Então, a partir de lá, eu tinha muito certo, assim, de trazer programação para o meu dia a dia e, bom, a OSP é uma das formas que eu estou dando continuidade a esse processo. Lindo, que bom que a OSP existe para te dar essa casinha, né? Com certeza. Hein, Flávia, e tu, mas Flávia, isso que a Roberta estava falando é muito dessa questão de tu conseguir meio que liga um botão da programação e aí tu começa a enxergar onde é que tu consegue usar. No meu caso, foi basicamente no Grasshopper, que comecei a aprender na faculdade e tudo. Todo mundo estava mais olhando nessa questão de formas orgânicas, Hadid, toda essa relação. E a partir da OSPA e tudo, fui mais para o lado de conseguir usar aquilo ali como parametrizar coisas. Então, um nível a mais além do BIM, né? Entrando num nível acima, né? E a partir disso, quando tu liga o botãozinho de conseguir enxergar uma lógica de programação, coisas que tu consegue parametrizar, aí meio que não tem volta, né? Daí tu vai indo nessa questão e já quer ir parametrizando várias outras coisas nesse sentido. E aí que entrou o Python, né? No momento que o Grasshopper começou a ser pouca coisa para a quantidade de coisas que vai fazendo, vai aprendendo Python conforme a necessidade, assim. E é bem isso que a Roberta falou também, questão de ter bastante material para te ajudar, né? Às vezes tu tem um problema muito específico e daí tu bota no Google, tem 20 mil pessoas que tiveram esse mesmo problema específico que tu achou que era muito impossível de realizar.
e todo mundo já conseguiu fazer e consegue te ajudar, né? Tu achou que teu problema era único no mundo e tu descobriu que não, poxa, todo mundo tem problemas iguais aos meus. Que original, né? Bueno, que bom. Gurias, olha só, uma das coisas que a gente quer aqui, né, eu através de ter trazido essa pauta para dentro da ótica do Instituto Cidades Responsivas, né, vinculando ao MBA, a gente conseguir visualizar o que a gente consegue fazer com o Python, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente identificou nas 50 horas de Python que a gente teve, né? Tanto da questão inicial de um aprendizado da linguagem para depois a aplicabilidade, depois vinculado ao GIS também, foi isso que a gente fez no nosso MBA, né? A gente verificou que os estudantes, assim, muitas vezes tinham, tá, mas eu estou escrevendo essas linhas aqui para quê? Né? Onde é que isso aqui vai me levar, afinal? Né? A gente sabe que a nossa profissão, a nossa disciplina dentro da arquitetura, ela é muito visual, né? A gente precisa ver, eu acho que é do ser humano também, a gente tem que ver sentido naquilo que a gente está fazendo, né? Então, nos mostra um pouco do sentido que o Python pode dar algumas coisas. Eu acho que a gente tinha separado aí 3 modelos de exemplo para mostrar, para compartilhar essa noite, né, em relação ao Python. Queria que a Roberta já começasse a fazer isso, visto que a gente está a 15 minutos já da nossa apresentação. Eu sei que tem um projeto muito lindo que tu apresentou lá na abertura do módulo 2 do Urban Data Science do MBA, Roberta, que é um caso de estudar as cores ao longo da história do cinema com Python. Exato. Então, acho que a minha apresentação, o ponto principal é argumentar. Eu acho que a visão sobre a programação ser uma coisa muito técnica, ela é muito forte, é uma das principais barreiras que a gente tem que aprender. Então, a gente tem uma noção que, eu acho que já está estabelecido, porque a noção, pode ajudar muito a automatizar, ele pode facilitar tarefas que a gente tem no dia a dia, isso é um grande potencial que a gente tem da programação, mas acho que hoje eu queria falar um pouquinho de uma forma diferente sobre isso, falar sobre a importância da programação na área de conceituação, na área de pensar projeto e forma diferente de pensar. E uma ideia em relação a entender programação, eu acho que é uma questão de saber entender qual que é o problema, entender como abstrair ele. E abstraindo ele, você consegue entrar com a programação e as coisas vão fluindo, assim. Então, é uma lógica de mudar um pouco como você pensa, mas ainda nessa lógica de resolver um problema, identificar o problema e resolver ele. E ao invés de a gente estar sempre pensando eu vou aqui, sou arquiteto, vou desenhar a folha em branco, é pensar no que é existente, no que está aqui, em contexto, tanto seja urbano, quanto da realidade, quanto informação de quantidade de dados que a gente tem, e a partir disso começar a projetar. Então, mudar o paradigma de como a gente olha para projeto, assim. Perfeito. E é claro que são coisas que nunca são excludentes, assim. Nunca dá para olhar só para isso exclusivamente, mas se você junta essas duas coisas, o potencial expande muito. A gente falou isso, né, Roberta, na nossa charla, na nossa conversa aqui, nossa pré-conversa de apresentação, né, essa reprogramação de propósito da arquitetura, essa ideia que a gente tinha, né, que bem o arquiteto frente ao papel em branco, o gênio criativo, vai lançar um traço e tal, né, e isso é um modelo de operação que a gente tem, que me parece que não é mais o modelo que vai seguir nesse século com a gente, né? E tu me dizia bem, agora, em vez da folha em branco, o que a gente tem é um universo de dados, e ao contrário, né? A gente entender o que a gente pode fazer com tudo isso. Então, muda realmente, né, o modelo de pensamento, realmente muda o modelo de atuação, né? É da gente criar do zero para a gente utilizar todas as bases de dados e de conhecimento e tecnologia que tem, para a partir daí conseguir criar coisas diferentes e novas, né? Vamos ver, Roberta, compartilha com a gente essa história do cinema. Flávia, se você puder adicionar minha tela aí, confirmar se começar a apresentar. Tá aparecendo? Bom, tá bom. Esse é um projeto pessoal meu, que eu fiz dentro do ambiente da universidade, com orientação do professor Leandro Veloso. E era um projeto de visualização de dados, e você poderia abordar qualquer tema, se tivesse interesse. E eu acabei indo para olhar as cores no cinema. E a gente já sabe, é um tema bastante explorado, assim, tem vários relatos, mas eu estava pensando em como olhar para as cores no cinema de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu pensei, quais são as relações entre as cores no cinema num período de tempo, entre si? Quais são as outras relações que a gente pode entender entre
as cores e o cinema, quais são as relações que a gente, quando a gente está olhando muito para um ponto específico, para um filme específico, sempre é muito rico de informação, mas também quais são as informações que podem aparecer se você olha para trás e se tem um pouco mais de uma visão mais ampla. Então, eu achei uma base de dados que basicamente é um site que, na época que eu fiz esse projeto, tinha 2.483 filmes, e cada filme tinha cerca de 60 quadros que os curadores do site indicavam como pontos importantes do filme. Então, eu entendi que com isso eu tinha uma base de dados que, apesar de não completa, mas eles tentavam ao máximo, uma base que já era muito interessante, porque eles tentavam ao máximo fazer filmes de várias épocas diferentes, fazer filmes de várias áreas diferentes, e com isso dava para começar a criar hipótese e começar a explorar esses dados. E o jeito que na programação eu encontrei para explorar cores foi justamente lidar com os pixels. Então, desses 151 mil quadros que tinham de imagens, eu extraí todas essas imagens e disso eu extraí 99 bilhões de pixels, que é um número assim que para a gente imaginar e analisar esse número nem existe assim. E disso tudo eu consegui, e vou reforçar aqui que eu consegui fazer isso porque eu tive ajuda de pacotes de outras pessoas que criaram esses pacotes e eu usei a favor de uma pesquisa que eu tinha. Então a pessoa usava de outra forma, eu entendi o pacote dela e a partir disso eu consegui usar de outras formas. E dentro desses 99 bilhões de pixels, eu encontrei 200 mil cores, isso em código hex. E aí eu precisava achar um jeito também de dar uma condensada em relação a isso e pensar em outras formas de apresentar isso. Então, dessas 200 mil cores, eu consegui, por proximidade, trazer elas para 16 cores, que eu conseguia comparar um pouquinho mais facilmente, assim. Então, são as cores que estão aparecendo aqui. Aqui tem frames dos filmes que mais apresentam a cor, assim. Só para ter uma ideia de como é essa análise, assim. Então, esses são os filmes principais dessas cores. Bom, e com isso eu comecei, então, a poder visualizar a cor de uma forma muito mais ampla. Então, desses 2.483 filmes, eu poderia plotar eles de acordo com o ano e pensar, tá, então como essas cores se evoluem? Como o tempo e a história vai afetando isso? E é importante também comentar que eu não tinha tanto conhecimento sobre a história da cor no cinema. E ter essa visualização foi um processo posterior. Então, eu vi isso e falei, o que significa isso daqui? Como assim, tinha cor antes, depois parou de ter cor. E aí foi lá que eu fui atrás e aprendi sobre os processos manuais de pintar o filme, a fisicalidade do filme, eles pintavam à mão. Então, você tinha essas oportunidades de cores, ou você tinha a Technicolor, que era uma outra técnica de intercalar diferentes tipos de projeção, uma em vermelho e em verde, também produzindo cor. Mas aí, com o advento do som no cinema, que eram muito mais baratos, você consegue, então... Você tem uma queda do uso de cor, porque agora a nova onda é o som muito mais barato, mas uma vez que isso começa a ser um processo muito mais acessível, colocar a cor, então você tem essa subida exponencial do uso de cor, e algumas coisas interessantes, tipo essa caída aqui que eu consigo visualizar aqui, por exemplo, aqui eu estou visualizando por década as cores no cinema. A gente consegue visualizar que começa a decair, e isso justamente intercala com o advento do tratamento digital de cores. Porque você consegue, e essa é minha hipótese, baseada nos dados que eu tinha, que você consegue ter uma granularidade muito mais forte das cores, então você consegue ter uma resolução muito mais alta, sem necessariamente precisar ter cores tão claras, assim. É claro que como esse é um exercício de aproximação e agrupamento de cores, o preto se destaca bastante nesse exemplo, assim, mas teriam outras análises possíveis que também entenderiam outras formas que as cores atuais são diferentes das anteriores. Essa foi uma opção minha de análise para um certo específico. E só um detalhe aqui é que o preto ele é muito maior do que está aqui. Eu fiz uma redução que está até indicada nesse site, só para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, porque o preto com certeza é a cor que mais aparece, justamente pelas aproximações que eu fiz. Esse trabalho está publicado, Roberta? O link é esse daqui, eu posso até mandar ali no chat depois. Isso, manda, porque eu acho que tem bastante informação aí escrita que a gente não vai ter tempo de passar, e é legal o pessoal conseguir enxergar, né? Com certeza, eu mando sim. Bom, e só um outro tipo de análise que eu pensei foi justamente entender como as cores se comportam diferente em diferentes estilos.
baseados nos estilos que eu tinha nessa base de dados, assim. Então, você vai ver claramente que a animação está muito na frente em relação às cores, enquanto você tem os filmes Silent, você tem esse pingo, assim, de cor do vermelho sangue, assim, que é bem interessante, porque é de um estilo específico que dá para visualizar. E, bom, eu não vou entrar tanto nisso, acho que vocês podem entrar aqui e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Romance tem um monte de vermelho ali, como é que é? O romance está quente. Ele tem vermelhinho, um dos que mais tem vermelho junto com comédia. O War tem mais cores frias, olha lá em cima, ó. O War é um dos poucos que tem bastante verde, e aí a gente tem uma hipótese de, tipo, camuflagem, de paisagens. Eu crio, aqui no texto, eu crio várias hipóteses, assim, que não... Como é um trabalho de exploração, também aqui não tenho nenhum objetivo de chegar nas verdades máximas, assim, mas é interessante a gente pensar e começar a ver, por exemplo, ver os filmes western, tem muito amarela, que é muito forte, aí a gente consegue reproduzir na nossa cabeça essa imagem, a gente consegue visualizar isso muito bem quando a gente está pensando e ligando o nosso emocional em relação a isso. Ajuda as sinapses humanas aí. Sim. Até o trabalho da Roberta não tinha noção de como que poderia usar programação vinculado com a história. É uma coisa muito curiosa, são áreas que a pessoa olha e não enxerga a relação, né? Não enxergava. Muito bom. Não, o mais fantástico é a vinculação com o Big Data, né? Porque a coisa de conseguir usar, tipo, bilhões de dados, quando é que a gente conseguiria fazer isso de forma analógica, né? Quer dizer, manualmente. Acho isso sensacional. Mágico. Just like magic. Botar o Freddie Mercury cantando aqui. E você usa a sua intuição e as suas próprias percepções, assim, e tenta entender, tá, eu tenho essa intuição, será que ela se comprova, será que não? Mas bem no caráter exploratório, assim. A pesquisa aqui que eu faço, que ela torna numa dimensão muito mais abrangente, né? Sim. E aqui é só que é particularmente interessante, cada um desses 2.483 filmes, eu fiz uma certa visualização dessas cores, estão em ordens das cores que aparecem mais, então, por exemplo, aqui é 2001, você tem, por exemplo... Akira, tem cores interessantes. E aí que você pode tentar achar seu filme e ver o seu filme favorito e ver um pouco como essas cores, como foram essas cores. Eu escolho o meu filme ali e vejo a pixelagem cromática dela. Sim. Ah, que divertido, Roberto. Vocês podem aqui se divertir. Muito bom. A pessoa vai gastar 2 horas, 3 horas só olhando depois. Não, muito bom, muito bonito. Bom, acho que desse projeto é uma abordagem assim, que eu queria mostrar, mas acho que é muito interessante também mostrar a abordagem do Place e entender como a gente chegou aqui, quem está envolvido. Então, bom, o Place é a área que eu trabalho especificamente na OSPA. Eu trabalho como desenvolvedora full stack, então eu trabalho tanto com back-end quanto, às vezes, com front-end. Atualmente, estou trabalhando mais com back-end. Back-end é justamente essa estrutura interna do site, do software, que contém a lógica de negócio. Então, o nosso back-end é justamente em Python, então mostrando um outro tipo de versatilidade, outro projeto feito todo em Python, esse também tem um back-end em Python. E eu entrei na OSPA só sabendo programação, eu sabia Python, mas eu não sabia, por exemplo, desenvolvimento web, eu não sabia como eu faria um site funcionar do jeito que eu precisava. E aí eu falo isso justamente para reforçar o ponto de que a curva de aprendizado é realmente muito significativa. Se você sabe Grasshopper, é muito fácil você ir para Python, se você sabe alguma linguagem, é muito fácil você ir para Python. E estando lá, você consegue evoluir muito rápido. Então, por exemplo, eu em 3 meses estava conseguindo trabalhar com desenvolvimento web, o que eu não tinha nenhuma noção antes de entrar real, assim. Então, foi muito bom esse processo para mim. E é legal também ver, por exemplo, o Halp, que ele está trabalhando como nosso cientista de dados, mais especificamente, também um pouco de DevOps. Ele veio de trabalhar na OSPA com um projeto de arquitetura, começou a se interessar por automação no Dynamo e começar a se interessar como a programação podia expandir dentro da arquitetura, e disso ele começou a se interessar bastante e veio parar aqui no Place, em que aqui o foco principal é justamente tecnologia, o que a gente pode fazer.
Tá, vamos lá. Então, assim, as duas coisas legais de eu pontuar aqui para tu entrar no Place, né? Eu acho que a gente apresentou, primeiramente, uma pesquisa solo tua, né? Uma pesquisa Roberta, assim. Acho que deu uma dimensão bem interessante. E eu acho legal a gente mudar a chave, não, mas dar continuidade agora através do Place, com a ideia de que, bem, com Python eu faço aquilo, poxa, mas eu faço isso aqui também. E depois eu sei que tu vai nos apresentar uma terceira onda de outras coisas que podem ser feitas, né? E, inclusive, um beijo para o Pedro Girão. Não sei se o Pedro está aqui, a gente devia ter chamado o Girão para a nossa história, esqueci de mandar o link para ele diretamente, nosso professor de Python do MBA Cidades Responsivas. Pedro mostrou umas coisas muito legais de trabalhar também com imagem, reproduzir fotos e programar transformações também de cores e de modelos de imagem através do Python, mostrou coisas bem, bem bacanas também para a gente. Mas então, tu estava dizendo aqui que o Grasshopper pode ser também um caminho para chegar no Python, assim, um caminho interessante, um bom caminho. Não, com certeza. Eu acho que as diferentes linguagens de programações, elas compartilham bastante entre si algumas lógicas. Então, duas principais, assim, que são significativas, são basicamente tudo se resume a isso, se eu for ser um pouquinho reducionista, mas acho que dá para ser, que é a ideia de condicional. Então, se você só faz uma ação se outra ação for verdade ou se outra ação for falsa. Então, essa ideia de condição você vai ter no Grasshopper, você vai ter na programação Python, você vai ter na programação JavaScript, você vai ter em todas. Assim como uma ideia de loop, então uma ideia de uma interação. Eu tenho que fazer essa ação para esse item. A ideia de loop é justamente fazer a mesma ação para diferentes itens e conseguir automatizar, mas não só isso, mas reproduzir várias ações sistematicamente. E isso você consegue, de novo, lidar com essa quantidade de dados muito diferente do que a gente conseguiria se a gente estivesse olhando para isso de uma forma só analógica. Então, tá aí a diferença. Eu acho que o Place é um bom exemplo em relação a isso. Vou mostrar aqui. Ele lida diretamente com o plano diretor, então os planos diretores de cada cidade, a gente está agora em São Paulo e Porto Alegre, mas a gente tem bastante plano de expansão, e que tem lógicas muito complexas, e tem, em cada situação, em cada região, você tem uma lógica para ser aplicada. E isso dificulta entender como essas ações e como essa legislação, às vezes, afeta não só o seu terreno, mas como afeta a cidade. Então, como você consegue compreender um plano diretor que tem várias minúcias de uma forma mais ampla, assim. E o que o Place, além dessas questões mais de mercado, permite é justamente isso. É entender qual que é a interferência de um aspecto específico nesse global, assim. Então, por exemplo, aqui o que a gente faz? A gente faz esse estudo de... A gente traz a legislação, então a gente traz os dados mais importantes da legislação. Então, área, zona, coeficiente, altura. Mas, além disso, a gente traz um estudo possível de viabilidade, então todos são editáveis, então você pode aqui trazer os seus próprios parâmetros, e tanto com dados da legislação, mas com dados, por exemplo, de venda, de valor de metro quadrado estimado, que a gente também está usando Python para extrair esses dados. Então, o Python vai estar permeando tudo aqui que a gente está fazendo, tanto os cálculos como os dados, retirar e obter os dados em si. E aí aqui você consegue visualizar muito mais fácil o que é ter um outro terreno no seu estudo, um estudo que demoraria muito mais para você consegue fazer isso em tempo real, e isso expande muito sua possibilidade, assim, tanto nesse aspecto do mercado, mas tanto entender o que é cidade, entender o que é plano diretor, entender como essas coisas se influenciam. Sim. E ganha muito tempo, né? Quer dizer, é uma coisa que demoraria um tempão para fazer. Agora ali a gente vai receber as informações que precisa do valor de um terreno, vamos dizer, em Porto Alegre, em São Paulo, e na sequência eu sei que envelope morfológico também e tal, mas de uma forma muito mais veloz, né? Isso é interessante, vou botar só um dropzinho filosófico, porque eu não resisto, que a questão é a questão dos dados e de toda essa dimensão dessa inteligência artificial, enfim, né, que a gente, machine learning e tudo mais, que está na nossa vida, está na nossa pauta de ação contemporânea, né? Muita gente coloca isso como algo que vai tirar o protagonismo do ser humano, né? Então tem toda aquela relação homem-máquina, como é que isso vai acontecer? Na verdade, o que a gente vê aí é que isso acaba nos deixando
com muito mais tempo para outras dimensões que são daí específicas da condição humana, né? Domênico De Masi que fala isso, assim, né? Então, quer dizer, a gente consegue ter, que é preciso realmente, né, não se assustar com essa dimensão de tecnologia, mas antes pensar o que eu vou fazer com o tempo de ócio que eu tiver, né, que a tecnologia vai me gerar. Então, o Domênico De Masi que escreveu O Ócio Criativo, né, enfim, recomendo muito a leitura, mas a preocupação dele muito é essa, né, cara, se eu trabalhava 8 horas antes, mas agora a máquina vai fazer com que o trabalho que eu fazia seja feito em 4, o que vai ser feito das minhas outras 4? Né? Daqui a pouco, então, eu vou poder estar tendo ideias aí através das ferramentas, né? Utilizando a minha sensibilidade, como na questão ali das cores do cinema, ou em várias outras coisas, para exercitar a minha condição humana. Acho que é um drop importante para a gente colocar aqui. Eu entendo que isso aí tem muita relação também com o que teve a relação de sai do desenho, vai para o AutoCAD, sai do AutoCAD, vai para o BIM, Revit, ArchiCAD, e toda a polêmica que a gente sabe historicamente que envolveu essa troca, de que ia perder o protagonismo, ia perder a criatividade, tudo isso, e olhando para trás, eu acho que todo mundo concorda que houve só ganhos. Então eu entendo que é só mais um nível nessa questão de tu conseguir parametrizar determinadas informações, conseguir aplicar a lógica, que tu ganha tempo, ganha produtividade, e daí tu consegue gastar o teu tempo fazendo as coisas que realmente importam, né? A parte criativa, toda essa parte de projeto em si é onde tu consegue fazer a máquina te ajudar, né? O desafio é saber o que realmente importa, né? Não, é exatamente isso, assim. Programação não é nada sem ter a clareza bem forte, assim, do que quais são seus objetivos, quais são o que é importante, quais são seus... Na programação a gente falaria de input, assim, quais são as regras, o que é norma, o que precisa existir. E aí, tendo isso definido, tendo esses conceitos que precisam da sensibilidade humana, porque sem isso você não consegue fazer nada, tendo isso fixo, você usa a programação para você conseguir explorar um número muito maior de opções, e você consegue... Eu acho que vai ficar bem claro, assim, em alguns exemplos que eu vou trazer aqui, mas assim, você consegue explorar coisas que não seriam factíveis, mas tendo... Claro, quais são seus objetivos, aí você consegue expandir muito mais nisso e testar várias coisas, continuando com esse, tipo, muito forte com esse espírito criativo que a gente tem. Você continua com forte isso, mas essa é a importância de entender essas ferramentas que você tem, porque senão você fica um pouco, eu acredito, pessoalmente, que você fica à mercê delas. Se você não entende qual que é o potencial e como lidar com elas, você só vai continuar fazendo a mesma coisa. Quando você tenta entender quais são as lógicas que estão por trás ali, aí sim, você consegue expandir. Nada é regra. A regra você vai fazendo, você vai criando seu programa e você vai produzindo. Você vai criando, né, Guria? Eu acho que isso aí abre também uma dimensão de uma necessidade de um retreno. Nem sei se existe essa palavra. Acho que eu sou dona de inventar palavras que não existem, mas que da gente retomar essa questão do pensamento lógico, da importância dele, né? Porque para a programação aí é importante a gente ter essa conversa com a gente mesmo e ir montando essa lógica. É um diálogo, na verdade. Eu assisti algumas aulas de Python no MBA e vi que aquilo ali tem muito de tu ficar conversando contigo mesmo e com os dados, né? De tu ficar criando um diálogo, isso vai me levar aqui, que vai me levar ali, e entrando nessa onda. Olha só, vamos acelerar com o Place, a gente já está quase 40 minutos aqui, eu não quero perder de mostrar o último caso da ArcDaily, mas, Flávia, tu que está nas picapes do chat aí, pode pedir para quem tiver perguntas específicas e quiser colocar ali, aí a gente vê a demanda de pergunta que a gente vai ter, né, e separa um tempo no final para isso, porque isso pode ser interessante. Roberta, não quis dizer para tu tirar do Place, viu? O Place não, já estava pronta. Tem bastante coisa também para ainda ser dita lá, mas também é algo que tá aberto, né? Através do site da OSPA, chega no Place ali, né, Flávia? Sim, mas eu acho que a questão do Place, ele até mostra um exemplo daquilo que a gente estava comentando sobre a questão só da lógica de programação. Então, o Python é uma ferramenta que a gente usou para chegar nesse determinado resultado. Mas o problema a gente já estava vendo, fazendo estudo de viabilidade, tendo que entrar no site da prefeitura, tendo que entrar em vários PDFs para conseguir encontrar os valores, depois entrando em 1 milhão de sites diferentes para conseguir todas as informações, cruzar isso com a nossa inteligência para gerar um estudo de viabilidade. Então, tudo isso é um processo
que quando tu liga o botãozinho da lógica de programação, tu consegue enxergar, bom, é um processo, se é um processo, talvez eu consiga parametrizar. Que ferramenta eu vou usar? Vou usar o Python. Então, ele é uma ferramenta que te libera para tu conseguir pensar em todas essas questões, né? Mas a lógica de programação é a mesma. Se tu tá usando Revit, tu consegue parametrizar determinadas coisas, Dynamo, Grasshopper e Python também, né? E Flávia, tu acha que Python tinha que entrar na grade da graduação da arquitetura? Eu sou partidária, né? Acho que eu sou suspeita. Abrir umas disciplinas de Python? Eu pessoalmente acho que tem que entrar, assim... Realmente acredito que tem que entrar em ensino médio, assim. É tipo... Cada vez mais essas coisas elas vão se confluindo, e isso é uma outra linguagem que a gente tem que estar acostumado, assim. Como você vai usar na sua vida tem formas muito, muito distintas, assim. Tem gente produzindo arte, que é só por arte mesmo, tem gente produzindo automação. Como você vai usar, isso está livre, mas é uma linguagem que é interessante para saber a possibilidade de entender no que isso pode te ajudar, ou quais são os limites até. Se você entende os limites, você entende muito mais claramente onde você pode usar, onde você não pode. Eu acho que isso é interessante. Sim. Mas eu trouxe... Segue, vai. Bom, eu trouxe aqui outros tipos de projetos, assim. Acho que nos outros dois eu lidei muito com dados, eu acho que é muito interessante. Mas o Python, muita gente usa para música, muita gente usa para modelagem. Então eu quis trazer outras formas, assim, de que ele está presente na arquitetura e numa arquitetura um pouco mais experimental, assim. Então, primeiro eu vou apresentar uma lógica que é de subdivisões. Subdivisões, basicamente, é pegar um objeto inicial, esse objeto é feito de várias faces, e começar, por meio de interações, que a gente comentou, modificar elas. Então, um tipo de modificação que seria muito difícil à mão, mas que a programação te permite. Então, daqui é um exemplo bem experimental de um ornamento, a gente comenta assim, dessa transformação que um objeto pode ter. Desculpa que a internet aqui não está ajudando. E aí eu achei importante, esse vídeo é só para introduzir o próximo slide, que é justamente entender, a partir desse tipo de manipulação, que na programação é, de certa forma, fácil, a partir desse tipo de manipulação você consegue criar esse tipo de arquitetura, assim, esse tipo de experimentação arquitetônica. Isso é abstrato? O que é aquilo ali? Aquela ali é a partir de uma esfera, eles vão fazer, a partir de várias faces de uma esfera, eles vão fazendo procedimentos com cada face e transformando esse objeto. Isso é um dos resultados que pode dar origem a um projeto que nem esse, que é a arquitetura grotesca, que também é dentro do ambiente da ETH, em que eles é justamente para experimentar que tipo de criatividade, que tipo de outro tipo de interação que a gente não conseguiria modelar, a gente não conseguiria pensar normalmente, outro tipo de arquitetura isso pode vir. E tirar a gente dessa lógica que programação é só essa coisa técnica, essa coisa fechadinha, assim. É um grande experimento de uma granularidade que você não conseguiria chegar modelando, e que com a programação, você justamente modelando com a programação, você consegue chegar numa granularidade que muda muito a sua forma de entender essa lógica, assim. Então, esse é um exemplo de como eles estavam estudando dentro do ambiente da ETH, como eles estavam estudando um pouco programação e arquitetura. Um outro exemplo disso é o conceito de vizinhos e voxels. Eu não vou entrar muito, porque acho que não precisa, mas é a ideia de trazer da arquitetura, simplificar um pouco a arquitetura e entender ela como vários componentes. Você entender que esses componentes, você quer criar uma relação entre eles. Então, eu vou mostrar aqui uma forma que isso acontece. Então, você tem aqui essa interação, que também podem ser alguns módulos, assim. Então, aqui é um exercício de abstração, justamente. Então, a partir de alguns módulos diferentes que você pode pensar, eu quero entender como essas coisas podem se relacionar, como você pode liberar um pouco a norma, assim, e testar diferentes formas. E a partir da programação, você, por exemplo, poderia chegar nessa configuração de interação entre esses módulos, assim. Você cria regras entre como essas coisas se relacionam, se eu quero mais vermelho perto do verde, ou se eu quero que aí você
embute sentido nessas informações, mas você cria algumas normas e você deixa a programação testar uma multidão de exemplos, e aí você vai entendendo, por esse processo, nesse momento conceitual, você vai entendendo quais são as possibilidades, o que começa a funcionar, o que não começa, com uma facilidade, uma rapidez que antes não era possível. E eu quis mostrar assim, um pouco mais simples para entender onde isso é usado. Então, num projeto em 2001, o MVRD-DV, que é famoso aqui no escritório, basicamente. Sim, em 2021, deixa eu me atravessar, né? A Javier Arpa também é um dos nossos palestrantes do MBA Cidades Responsivas. Aliás, trouxe uma fala incrível de The Y Factor para a gente. Então, o MVRDV também está nas nossas picapes, Roberto. Eu peço desculpa aqui um pouco sobre a qualidade das imagens, assim, mas acho que era muito importante mostrar isso. Em 2001, eles criaram esse programa, esse software chamado Function Mixer, que eles conseguiam, de uma lógica muito parecida com o que eu acabei de mostrar, criar vários componentes diferentes e pensar, e se eu colocasse mais de um certo tipo de componente? Se eu quero mais diversidade entre esses componentes, ou se eu quero mais uma eficiência? Se eu quero que a ocupação, o acesso à luz seja mais forte ou mais fraco? E isso não é o objetivo não é chegar na arquitetura em si, mas o objetivo é explorar, é entrar nessa fase conceitual, que aí você consegue expandir como você pensa, você consegue usar isso para auxiliar. O termo que eles usam muito atualmente na arquitetura é Computer Aided Design Technology, é o computador auxiliando esse processo, nunca como um ponto final, assim. Então, eu acho que é muito bom. E com essa ferramenta, eles fizeram o Silodan, que é um grande projeto, que é grande referência, assim, e dá para entender como isso é longe do que a gente entende como uma arquitetura paramétrica, assim, mas a programação estava no core, estava no início de conceitualmente pensar o que era esse projeto, como os diferentes usos desse prédio podem se relacionar e como diferentes arquiteturas se relacionam, assim. E nisso a programação foi muito importante. E, bom... Acostumado a pensar em programação com aquelas formas mais paramétricas, né? Quando a gente, não sei se estou falando certo, mas quando a gente pensa nisso, logo vem à cabeça uma Zaha Hadid, assim, né? Uma linguagem específica. Exato, e o Python muito, como a Flávia falou claramente, Python e outro tipo de programação é uma ferramenta, e nada mais do que isso. Como você utiliza essa ferramenta, e é uma das ferramentas mais livres possíveis. Então, você pode optar a usar essa ferramenta. Para um projeto desse, é um projeto da Zaha Hadid, ou um projeto que tem a ver com cores, assim. Como você usa essa ferramenta é uma coisa muito, muito livre. E esse aqui é um projeto parecido, mas eu vou passar rapidamente sobre um paradigma que que muda realmente, se programação já muda muito como a gente pensa, machine learning, que é uma área dentro da inteligência artificial, muda muito. Eu não vou entrar nos específicos, mas a diferença entre machine learning e uma programação normal é que numa programação, sendo um pouquinho, simplificando um pouco a questão, é que na programação normal, usualmente, você define alguns parâmetros, você define regras, você define alguns caminhos e alguns parâmetros que você quer olhar. Isso que é basicamente criar um modelo de análise, assim. No machine learning, você imputa os dados e a partir desses dados, o próprio algoritmo faz um modelo para você. Então, é um processo completamente diferente que abre outras possibilidades, eu acho que vão ter outras oportunidades aqui nessas aulas e nessas lives para falar mais especificamente disso, mas eu só queria trazer alguns exemplos disso na arquitetura. Aqui é um exemplo, bom, carregou aqui errado, mas tudo bem. Aqui é um exemplo de como usar, o primeiro exemplo, assim, como você poderia usar a programação e o machine learning para identificar diferentes tipos de arquitetura. E a partir de uma lógica assim, que é de análise, você pode partir para uma lógica que é uma lógica de produção. Então, aqui, qual que é a ideia? A partir de algumas imagens, que são essas que são indicadas como GT, nesse caso, que é o Pix2Pix, é um projeto específico, eu acho que vale muito a ver, você tenta abstrair um pouco essas informações e dizer, bom, aqui você tem uma janela que corresponde a essa janela, aqui você tem um tipo específico de ornamento que também corresponde a esse ornamento, aqui é uma porta. E a partir dessa abstração,
e de um algoritmo que roda a partir desse modelo, dessas imagens originais, você consegue gerar novas arquiteturas baseadas nisso. Então, aqui está mostrando qual que é o exemplo original que isso gerou. Então, você consegue atualmente ir lá no site e desenhar, você mesmo desenha algumas formas e ver o que isso gera, qual que é a arquitetura que isso gera. Isso, de novo, é um grande exercício de experimentação, de conceituação que pode ser muito interessante, além das 1000 alternativas para isso. Dá para botar esse site no chat também, Flávia? A Flávia sabe, ela consegue colocar ali. Esse site eu tô curiosa para saber a quantidade de imagens que eles usaram para conseguir gerar outras. Acho que deve ser um número muito grande. Sim. Isso que é importante ter claro que quando você está lidando com ciência de dados, você precisa ter claro a quantidade de dados que você precisa, principalmente para o machine learning, e também quais são esses dados e ter muito claro o que você está usando e quais parâmetros você está vindo. Você tem que ter muita clareza disso, senão é muito possível você criar situações que pendem para um lado ou para outro. Então, esse é um grande exercício que tem. E a partir de um projeto que nem esse, você consegue criar um projeto que analisa plantas e edifícios. Então, na mesma lógica do anterior, você tinha uma imagem original. A partir de um input, você consegue imaginar como essa planta pode ser mobiliada. E aí, com isso, você consegue abstrair, conseguir produzir várias coisas que antes, assim, numa rapidez que antes não era possível, assim. Então, esse é um exemplo. Eu acho sensacional. Então ele está usando justamente a partir de uma pesquisa já existente, que foi essa primeira que eu mostrei, o Pix2Pix, o ArcGAN, que é esse projeto, ele conseguiu justamente produzir novas imagens e criar esse tipo de relação, assim. Então você consegue definir se você quer uma janela, se você quer um quarto. E, de novo, isso daqui é um grande processo exploratório que pode te ajudar em que é projeto, em que é desenho arquitetônico. E eu acho que está aí o grande ponto, assim. Nunca é sozinho, nunca é isolado, mas pode ser uma grande ferramenta para auxiliar a gente nesse processo. E, bom, acho que é isso, assim. Vou parar de compartilhar aqui. Não, tá ótimo. Não, olha só, quem sabe a gente consegue compartilhar agora, no final, a gente já está com 52 minutos, será que a gente consegue compartilhar a nossa LP do MBA, Cidades Responsivas? Para o pessoal dar uma olhada nessa questão aí de onde está, né, a possibilidade desse aprendizado, assim. Eu acho que tem uma história muito autodidata aí na biografia, na narrativa de vocês, né? Ainda que a Roberta tenha ido estudar, trouxe um conhecimento, né, de outra escola, eu acho que tem um aprendizado que também é muito característica da geração de vocês, assim, que é, né, ir aprendendo e fuçando, assim, indo atrás por curiosidade e tal. E tem uma história de um crescimento coletivo que é legal, assim, que é colaborativo e que, de certa forma, então, é também democrático, né? Que é isso de ir pegando fragmentos de conhecimento de outras pessoas e conseguindo colocar nos seus projetos e, a partir dali, também ter mais velocidade, né? Então, é uma agilidade interessante, né? Que nos traz a possibilidade de estudar várias coisas ao mesmo tempo, várias frentes de ação ao mesmo tempo. Eu acho que ficou faltando a gente mostrar também ali a geração dos... Eu não sei se usa Python para fazer aquilo ali no Place, a geração morfológica a partir da normativa do plano diretor. Aquilo ali também acho que é um exemplo. Aquilo lá está aberto para ser olhado, Roberta? Ainda não está, mas agora tem que é o próximo lançamento do Place e vem forte. E aí vem vocês forte. vão conseguir visualizar. E também é com programação, e também é com Python. Eu acho que a gente fez hoje assim, Python para áreas criativas, para abrir um pouco essa pauta, mas ela é infinita, né? A gente vai ter muitas aulas abertas, assim, nessas nossas aulas quinzenais, nas quintas-feiras, às 19 horas. Então, nossa próxima abordagem possivelmente vai ser, vamos lá, no dia 30 de setembro, né? E muito possivelmente a gente vai estar tratando de modelos hedônicos aqui com as meninas da UF. Não sei se estamos assistindo, a Yasmin e a Maria, espero que sim, né? E a gente vai trazer o trabalho de pesquisa delas também para ser apresentado aqui, vinculado. Né? Eu sei que o Place também tem na base de fundamentação as ideias dos modelos hedônicos. E acho que a gente quer aqui também, acima de tudo, né, quebrar um pouco o muro ou a barreira
das pesquisas que são comumente apresentadas dentro das escolas, né? Então, o que a gente quer fazer é também compartilhar as pesquisas que estão sendo feitas tanto de forma independente, como algumas que a Roberta mostra aí, quanto vinculadas a mercado mesmo, ou a escritórios, ou a formas de constituir cidade de forma bem objetiva, como o Place, né, como aquelas pesquisas que estão sendo feitas dentro dos programas de pós-graduação das universidades, né, que normalmente são apresentadas para os conselhos de pós-graduação das universidades, e que a gente quer conseguir, então, trazer isso com uma linguagem mais acessível, para a gente poder, né, tirar esse muro, assim, já é um muro de ar na minha concepção, né, esse negócio de aqui eu aprendo, aqui eu aplico, quer dizer, aqui eu trabalho, aqui eu estudo. Acho que a gente está numa ótica em que a gente estuda, trabalha, aplica, aprende, tudo num modelo de operação que deve ser totalmente infiltrado, né, deve ser totalmente contíguo, assim. Então, também com essas nossas aulas abertas que a gente está iniciando hoje, né, é um dos nossos objetivos, a gente tornar mais quente, assim, trazer calor para essas atmosferas de pesquisa acadêmica e de realidade de concepção de arquitetura na cidade concreta, né. Conseguimos passar 5 minutos, conseguimos abrir a LP do MBA, gurias? Acho que sim. Tu consegue abrir aí, Roberta? Sim, tô aqui. Enquanto isso, o Nicolas Martino perguntou: vocês acham que a automação pode deixar o preço da terra mais barato? O que tu acha, Lu? Que pergunta. Sim, eu acho uma pergunta potente. Deixar o preço da terra mais barato. Sim, da parte do Place, a gente imagina não, já está acontecendo, né? A questão de conseguir deixar esses dados mais claramente. Então, no momento que tu cruza os dados de plano diretor, tu cruza com os dados de mercado, um dono de terreno já consegue enxergar, por exemplo, bom, o plano diretor influencia com um índice de 4, tem uma influência no valor do meu terreno, que é uma determinada, que é diferente de um plano diretor em que está numa zona que o índice é 2. Então, no momento que a gente coloca todos esses dados na mesma página, claramente, cruzando todos eles, a gente primeiramente consegue ter mais certeza desses dados. Então, tu vai precificar tua terra, tu já tem noção de tudo que está impactando nela. Tu, a longo prazo, até já ter certeza, bom, nesse meu terreno aqui está perto de mercado, de praça, de várias lojinhas, versus aquele outro que está na mesma zona, tem o mesmo tamanho, mas está numa região que não tem verde, não tem visuais. Então, conseguindo, no momento que tu cruza todos esses dados, consegue individualizar cada um deles e conseguir mensurar qual que é o impacto que ele vai ter no valor da terra, né? Então, sim, eu entendo que ao longo prazo a gente consegue sim fazer isso usando essas ferramentas. Mas reduzir o valor, não, identificar. Ser mais assertivo nesse sentido. Ser mais assertivo, ser mais assertivo, isso acho que sim. Agora, trabalhar... Não, a questão de reduzir o valor da terra, eu imagino até a questão de apartamentos. No momento que tu consegue deixar todo o processo mais eficiente, tu reduz os custos lá na ponta que não precisam ser repassados lá na frente. Então, inclusive, o valor de apartamentos mais na frente podem ser diminuídos. Isso, talvez a eficiência da operação também reduza esses custos, né? Sim, com certeza. Tu tem toda uma incorporação, aquele processo é todo ineficiente, lá no fundo, para tu lucrar, essa ineficiência vai ser colocada no usuário final, né? Quando tu coloca mais eficiência no processo, lá no fim, tudo fica mais barato, né? No longo prazo, isso que acontece. Eu acho que é por aí, Nicolas, eu acho que é por aí, mas a gente também pode conversar um pouco mais, se tu nos busca nas nossas redes aí, tanto da Ela quanto da OSPA, né, através do Instagram ou do site, a gente consegue responder pensando um pouco mais e ativando todas as sinapses internas das equipes, né? Acho que daí a gente consegue pegar o pessoal da URB também, junto aí para responder, né? Uma dimensão mais de economia, a gente consegue juntar e dar uma resposta mais completa para ti, Nicolas, mas eu acho que é por aí mesmo, isso que a Flávia comentou. Gente, a gente está a 1 minuto, acho que a gente perdeu o barco aqui de compartilhar a nossa LP, tá? Mas enfim, ela está ali no site da OSPA, né? ospa.com.br/cidades responsivas, tá? E bem, a gente está começando, né? O Instituto Cidades Responsivas está chegando para criar, né, uma dimensão, uma interface de educação aí entre pesquisa e ação, que a gente imagina que vai, né, ser revolucionária. Pelo menos para a gente né? Dentro do nosso fazer cotidiano, assim, tem sido, né?
Então, a gente finaliza aqui agradecendo a presença de todos e todas que tiveram aí. A gente teve aí no início da nossa abertura quase 50 pessoas. Isso para a gente é interessante, né? A gente conseguir estar compartilhando essa informação com o maior número de pessoas possíveis. E, né, comecem a ficar atentos. No dia 30 a gente tem a próxima aula aberta, possivelmente com modelos hedônicos, mas a gente vai comunicar a vocês direitinho. Deixo um beijo e agradecimento para a Roberta e para a Flávia. 3 segundos para dar tchau, não dá nada, então tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo.